Bem-vindos a Mindala Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Hoje viemos conhecer o Dr. Rui Caldevila, que é médico, dentista e hipnoterapeuta e também xamã, e vai-nos falar sobre a utilidade do xamanismo no século XX. Antes de mais, 21. doutor... 21, desculpe. Tem toda a razão. Antes então, eu vivo no século passado. Antes então de começarmos, doutor, muito obrigada por aceitar este nosso convite. Vamos então falar sobre a utilidade do xamanismo. Antes de mais, doutor, conte-nos um pouco sobre a sua versão ou a sua forma de vivenciar o xamanismo. Ora, para já boa tarde, boa noite, bom dia, depende do local onde as pessoas e à hora que estiverem a ver. Na verdade, antes, quando nós estávamos a pensar nesta entrevista e o título, realmente eu tive uma conversa com a Vera off, justamente sobre isso, do que é ser xamã ou do que é o xamanismo. A utilidade do xamanismo, quando hoje nós vemos que a medicina, e ainda há pouco estive a dar portanto, uma palestra sobre espiritualidade e medicina, e as pessoas às vezes confundem, por exemplo, espiritualidade com espiritismo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espiritualidade é uma filosofia de vida, tanto quanto o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, tanto quanto o catolicismo deveria ser uma filosofia de vida, e é muita gente. Mas o xamanismo, na verdade, nós quando falamos, por exemplo, de medicina ayurvédica, medicina indiana, que até hoje se pratica, é uma medicina que se pratica pelo menos há mais de 8.000 anos. A medicina tradicional chinesa há mais de 5.000 anos. Mas nós, quando dizemos isto, dizemos naquilo que é conhecido pelos grandes países onde elas nasceram, como na China, como na Índia, que são quase continentes. Só que o xamanismo nasceu na Terra. Desde que o homem se reuniu em tribos, havia alguém, homem ou mulher, que trabalhava com plantas, com ervas, que trabalhava em estados alterados de consciência. Para quê? Para que pudesse trabalhar toda a pessoa no seu todo. E no seu todo é também um aspecto espiritual. Ou seja, o estado alterado de consciência faz parte da nossa consciência. E eu acho interessante quando a gente diz, mas onde é que está a consciência? Como é que se define consciência? E é muito complicado realmente definir consciência. Eu ouvi um amigo e professor catedrático em Lisboa uma vez dizer que a consciência era, por exemplo, o exemplo que ele dava para tentar definir, era um aquário onde estão lá os peixinhos, estão as plantinhas, estão até areiazinha, pedrinhas e coisas do género. Nada disto é consciência. A consciência seria, se desaparecesse a água, aí os peixes veriam o que era a consciência. Ora, a verdade é que a consciência rodeia-nos, e rodeia-nos por vários aspectos. Dentro do xamanismo, o xamanismo, como eu disse, que existe desde o início dos tempos, como é que ele pode ser útil nos dias de hoje? Ora, muito bem. Se a pessoa vive, e sempre nós todos vivemos, com os nossos medos, as nossas limitações, não que o medo seja nada grave, até porque dentro do xamanismo, na visão do xamanismo, existem dois sentimentos de base, que é o amor e o medo. E o medo faz parte. Porquê? Porque nós nascemos com amor pelos nossos pais e procuramos esse amor e temos medo que não sejamos amados dessa forma. E o medo protege-nos, por exemplo, para nós, ao atravessarmos uma rua, não levarmos com um carro. Portanto, o medo é realmente um sentimento de base e é importante. Ora, se eu trabalhar com as pessoas, fazendo com que os seus pânicos, porque normalmente é o que se transformam os medos, e são esses que são limitadores, sejam resolvidos. Se eu trabalhar com as pessoas num sentimento de amor, não aquele amor que é digamos, quase que um amor bloqueador, mas sim um amor mais incondicional, com menos condições. E isso, a visão do xamanismo já traz, desde o início dos tempos, eu teria que trabalhar com as pessoas também com estados alterados de consciência. Obviamente que em muitas tribos e em muitas correntes xamânicas utilizavam-se, e utilizam-se até,
psicotrópicos, portanto, plantas que fazem com que o xamã fique num estado alterado de consciência, para poder trabalhar as memórias, por exemplo, dos antepassados. Por exemplo, hoje fala-se em vidas passadas. Os xamãs sempre trabalharam as vidas passadas e os antepassados. E trabalham, faz parte do seu próprio trabalho. Ora, por isso a hipnose, para eu evitar psicotrópicos, eu não preciso tomar psicotrópicos para ficarem num estado mais alterado de consciência. Na prática da respiração, na prática da meditação, na prática do reiki, de técnicas que me ajudam a relaxar e que me ajudam ao mesmo tempo a ser um canal de energia para outras pessoas. Ora, um xamã é também, por exemplo, um pai de santo da Umbanda, um pai de santo do Candomblé, também é um xamã. Porquê? Porque está a trabalhar num estado alterado de consciência. E aí até podemos dizer, até de outras consciências, porque dá no seu corpo passagem a uma outra consciência. E atenção, não estou a falar nada de transcendente. Dentro da medicina, e ainda hoje falei sobre isso, existe o Código Internacional das Doenças. E o Código Internacional das Doenças é um livro da Organização Mundial de Saúde que determina quais são as doenças, não é? E uma que deixou de ser é a obsessão. A obsessão já não é doença, mas é um transe, portanto. Ora, com isto, é possível no século XXI eu usar todos estes antiquíssimos conhecimentos e colocá-los em prática? Sim, porque uma das maiores dificuldades que a medicina encontra, e isso os meus colegas podem, alguns concordar, outros discordar, pronto, ok, é a minha maneira de pensar e é isto que eu estou a dizer, eu estou a falar daquilo que eu acredito hoje. E quando eu digo hoje é porque eu só vivo este momento, não é? E vivo este presente. Não estou no futuro, não sei como é que amanhã será o que eu acredito. E espero que seja complementar e o que vou descobrir, exatamente. E então o que acontece é que os meus colegas podem não concordar, mas a verdade é que o mais difícil para trabalharmos dentro da medicina são aquilo que nós chamamos, numa visão da medicina ayurvédica, de corpos subtis, não é? Ou seja, a parte emocional, a parte sentimental. Eu não estou a falar de nada de transcendente, nem de sequer de esotérico, não é? Estou a falar de coisas concretas. Toda a gente sabe que uma pessoa tem emoções, que uma pessoa tem sentimentos e que uma pessoa tem os pensamentos, que não os controla, que tem, às vezes, problemas de uma mente muito turbulenta. Ora, se eu conseguir, mesmo por técnicas xamânicas, ajudar essa pessoa num estado alterado de consciência, a ir em busca das verdadeiras causas, é muito mais fácil. Da doença física até. Da doença física. Porque o que acontece, sabe, eu disse isto também, digo, é o que eu acredito, a doença é uma chamada de atenção para alguma coisa que a gente não está a fazer direito. E, portanto, se a gente não está a fazer direito a alguma coisa, aparece-nos no corpo mais denso, no corpo físico, um problema. Porque esse é o corpo mais denso, é onde os átomos estão mais próximos. Mas entretanto já houve problemas na parte emocional? Sim, com certeza que houve. E é por isso que eu digo muitas vezes que terapia dos problemas é uma das terapias, mas eu gosto mais da terapia das soluções. E portanto eu gosto mais de ajudar as pessoas a detectarem primeiro qual é o problema, para depois encontrar soluções. Ora, e a solução pode passar por milagres. Aquilo que são considerados inexplicáveis. É verdade. Mas, na verdade, às vezes o milagre é tão simples como perdoar. Ou então, por exemplo, como se enraizar. Enraizar no sentido da Terra, de estarem ligados ao planeta, à nossa mãe, à Mãe Terra, mas ligados através de quê? Das memórias tranquilas e serenas que temos com os nossos pais, com os nossos antepassados. Porque sem eles nós não estávamos aqui. Nós viemos e escolhemos para vir, mas muitas vezes nós temos grandes problemas porque o pai era assim, porque a mãe era assado. E o que acontece é que nós passamos a vida tentando ser diferentes do que somos do que são os nossos pais, e a verdade é que a maior parte das vezes aqueles que eu encontro estão a ser absolutamente iguais. Só como o que eu chamo muitas vezes a terapia do espelho, não é? Ficam ao contrário para serem iguais, portanto, para serem semelhantes. Não é? E muitas vezes vão ao outro extremo, não é isso? E o completo extremo. E quando isso acontece, correm o risco dos filhos, não é?
que também vão seguir as mesmas coisas, porque é normal. Nós todos temos uma idade em que os pais são os ídolos e depois passam a ser os chatos, os cotas, etc. Ok. Ora, e quando começam a vir ao de cima aquilo que eles não gostam em nós, não é? E se começam a fazer ao contrário, correm o risco de faltar a ser iguais aos avós. Porque se nós fizermos ao contrário, eles fazem ao contrário de nós, ficam parecidos com os avós. Engraçado. Então, o que significa? Que em termos de gerações, o xamanismo continua extraordinariamente válido. E a análise xamânica e a ajuda xamânica para as pessoas, através de técnicas, como eu falei, de estados alterados de consciência, são muito úteis e trazem excelentes resultados. Mas, só para terminar, o que é que fazem os medicamentos, por exemplo, antidepressivos e psicotrópicos? Promovem um estado alterado de consciência químico. E vivendo em estados alterados de consciência essas pessoas. Será que isso é mesmo tão bom? Ou será que não será melhor enfrentarmos as questões num momento próprio, com alguém que saiba, para depois desbloquear e encontrar as com soluções? algo natural. Com algo muito natural. As que é a plantas. sua própria pessoa. E as plantas plantas até, também, não é? sim, e os homeopáticos e outras coisas. Bom, era isso que eu tinha para vos dizer. Tá? Perfeito. Muito obrigado. Antes só de terminarmos, doutor, só mais uma questãozinha sobre o xamanismo e esta ligação, porque falou no início a terra e acho que é um conceito muito importante do xamanismo, é esta terra, este enraizar, este contacto com o que é natural e verdadeiro em nós. Porque em definitiva... E no respeito da natureza, no respeito de todos os seres vivos, Eu acho piada quando as pessoas me dizem assim, eu não como carne porque não mata animais. E eu digo-lhes, então, mas como o quê? Eu como saladas, alfaces. Eu disse, isso também é um ser vivo, não é? Portanto, também tem que ser cortado, não é? Ou seja, não, nós vivemos num ecossistema. E o respeito ao ecossistema é respeitar a terra, por exemplo, não poluindo-a desnecessariamente, não cortar tantas árvores e, portanto, pouparmos no papel e outras coisas. Há tantas maneiras de nós podermos respeitar a nossa mãe terra, não é? E o que é para nós xamãs, quem é o pai? É o cosmos, não é? É o cosmos, eu estou a dizer o universo, que na verdade só existe porque nós olhamos para ele, porque se nós não olhássemos não existia, não é? Eu estou a dizer, nem ele, nem a terra, nem coisa nenhuma. Portanto, a realidade é uma outra coisa, isto já estava para outra entrevista. Fica combinado. Sim, para outra entrevista. O que eu lhe digo é assim, no entanto, o xamanismo do século XXI faz todo sentido. O xamanismo nunca deixou de fazer sentido. E ainda para mais, com este aspecto do ambiente, etc., cada vez mais faz sentido, não é? Porque o respeito, e nós vemos que há animais marinhos, por exemplo, a morrerem e são encontrados com sacos plásticos dentro de si, porque o plástico não é biodegradável, não é? Pronto, nós cometemos alguns erros. A sorte é que o que está acontecendo, por exemplo, agora dizemos, junho, e assim, chove, etc. Mas somos nós que provocamos tudo isto, não é? O que está a acontecer, e hoje achei uma piada enorme, é que Portugal está tão na moda, que até o inverno vai passar férias aqui. Achei doutor, uma piada. não fará também estas alterações parte do processo? Sim, parte do processo de mudança que nós estamos a sofrer. E isso é outro campo. Outra entrevista, convidada em televisão, está prometido. Eu não tenho tempo, quer dizer, não tenho tempo, porque a entrevista foi para 10 minutos. Exatamente. Mas eu agradeço-vos imenso. Acho que eu tenho aliás, não é tenho, eu acho que isso é uma obrigatoriedade que eu sinto dentro de mim próprio. Espalhar aquilo que acredito, porque acho que vou ajudar pessoas, de certeza absoluta, a pelo menos pensarem na vida de outro jeito, não é? Se isso for o suficiente para eu conseguir, através desta entrevista, da palestra, chegar a mais pessoas e mais pessoas me ouvirem, claro que sim, vou chegar de certeza, ótimo, ainda bem. Acreditem em uma coisa, eu disse-o na palestra e queria que ficasse registrado na entrevista, se vocês depois quiserem ou não, fica ou não fica. Ficará com certeza. Não existem médicos especiais e não existem terapeutas especiais. Existem pacientes especiais, que são aqueles que resolvem fazer o processo que realmente a vida lhes está a oferecer de mudança. E quando eles fazem, e isso calha no meu consultório, até parece que eu sou um grande médico.
E, na verdade, o que eu sou é apenas um interveniente nesse processo dessa pessoa. Só isso. Mais do que isso. Por isso é que eu acho que não há que ter muitas ilusões por sermos médicos. Nem muitas ilusões porque eu sou o melhor terapeuta do mundo. Isso não existe, não é? Nós só somos intermediários, mais nada. Por isso, sou um chamado? Não sei, eles dizem que sim, ou alguém me disse que sim, e eu respeito, mas a humildade é muito importante. E talvez as duas coisas podem coexistir. podem, claro. Perfeito. Completamente. Muito obrigado, então. Doutor Rui, muito obrigada pela sua presença. Está no local certo, em Mindela Televisão, para partilhar estes conhecimentos. Sempre queira a nossa colaboração, cá estaremos por assim, em meu nome e em nome de toda a equipa da Mindela Televisão. Obrigada. Muito obrigado também para vocês. A todos vocês que Desculpe, e a quem assistiu, lembre-se de uma coisa, a parte final foi para mim a mais importante, ou seja, não existem médicos especiais, nem coisas especiais. Muito são bem, pacientes. doutor. Obrigada. A todos vocês que nos acompanham em Mindela Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e de subscrever o nosso canal. Da minha parte é tudo. Até já. Tchau.